Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Centro de Capacitação da Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade às doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Você já deve saber a essa altura do campeonato que as doutrinas da IEQ são 4, e não por acaso, por serem 4, o nome da nossa igreja é Igreja do Evangelho Quadrangular, porque o Evangelho é diluído, de certa forma, em 4 doutrinas principais, a partir das quais nós daremos uma maior ênfase nessas doutrinas dentro da história, da tradição e do DNA da nossa igreja. Então, muitas coisas talvez se esclareçam ao fim dessas aulas, se você não tinha ideia de que isso era dessa forma. Antes de eu compartilhar minha tela com vocês e entrarmos no tema especificamente do assunto de hoje, eu quero retomar uma aula que nós demos alguns meses atrás, quando falamos dos evangelhos. Nessa aula eu introduzi um conceito, com certeza novo para a maioria de vocês, mas que é algo muito simples e tinha um propósito. Aquela aula tinha um propósito de preparar você para essas aulas a respeito de evangelho quadrangular. Qual era essa aula? A aula onde nós apresentamos para vocês a figura dos tetramorfos. 4 elementos que vão aparecer nas representações artísticas desde a antiguidade da igreja, do início da história da igreja, muito durante a Idade Média, e então os apóstolos, os evangelistas, né, os 4 evangelistas, estarão sempre acompanhados de dessas figuras que compõem o tetramorfo. E quais são essas figuras? Né? O homem, a águia, o boi e o leão. Não por acaso, essas são as 4 figuras que vão representar as 4 doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Só fazendo um resumo, eu vou pedir para que o pessoal coloque na descrição desse vídeo no YouTube o link dessa aula. Então, se você quiser relembrar ou assistir, porque perdeu aquela primeira aula, você pode assistir, onde a gente fala um pouco do contexto, da origem dessas figuras, porque isso vai ser muito importante para essa sequência de aulas que estamos trazendo para vocês. Bom, a figura dos tetramorfos tem a ver com Ezequiel capítulo 1, né? A visão que Ezequiel tem dos 4 seres viventes, e cada um desses seres tinha 4 rostos, um rosto de homem, um de leão, um de águia e um de boi. Bom, esse texto de Ezequiel vai ser o texto base utilizado pela nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, e ela vai utilizar essa figura de Ezequiel capítulo 1 para compor a doutrina do evangelho quadrangular. Os 4 pilares, digamos assim, da nossa denominação. Então veja que está tudo conectado, né? Historicamente temos um respaldo, biblicamente temos um respaldo também, e a partir daí a Aimee faz uma releitura dessas imagens existentes para que se componha a doutrina do evangelho quadrangular. Então eu recomendo, se você não assistiu ou se esqueceu, que assista mais uma vez a aula dos evangelhos sobre os tetramorfos, porque quando eu ministrei aquela aula, eu já estava pensando nesse momento aqui. Então, ela está muito conectada com as 4 aulas aqui, as aulas sobre as 4 doutrinas da IEQ, ok? Bom, fecha parênteses a respeito do contexto. O pastor Edinho nos apresentou a aula sobre a primeira doutrina, a Jesus salva, né? Hoje eu vou trazer 2 doutrinas para você, a segunda e a terceira, e aí nós teremos mais uma aula para falar da 4ª doutrina. Então, teremos será a nossa jornada aqui pelas 4 doutrinas do Evangelho Quadrangular, ok? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos começar a conversar a respeito dessas doutrinas. Vamos lá? Só um instantinho, cadê você? Ok. Bom, então aqui nós temos um panorama das 4 doutrinas cardinais da IEQ. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Note que cada uma dessas doutrinas ela apresenta um símbolo, uma cor, e isso não vai mudar, vai ser sempre assim. Você nunca vai encontrar cores diferenciadas, né?
A doutrina de Jesus salva, a cruz tem o símbolo da cruz e a cor vermelha. A segunda doutrina, Jesus batiza no Espírito Santo, tem como símbolo a pomba e a sua cor é dourada. A terceira doutrina, Jesus cura, o símbolo é o cálice e a cor é azul. E a quarta, você tem a cor roxa, a coroa, né, como símbolo dessa doutrina. Então, isso não vai mudar. Esses são os componentes da logotipo da Igreja do Evangelho Quadrangular, com essa disposição, sempre as mesmas cores, os mesmos símbolos, representando cada um das doutrinas. Tá? Então, é só para a gente poder ter um panorama de por que as coisas são assim. Acho interessante a gente entender, né, por que as coisas funcionam dessa forma na IEQ. Bom, então, como eu disse, a nossa jornada hoje é falar da segunda e da terceira doutrina. Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus cura. Vamos falar rapidamente dessas duas doutrinas, né? Porque a primeira já foi apresentada na aula anterior e teremos mais uma aula sobre a quarta doutrina, que é a volta de Jesus, ok? Vamos continuar então. Quero começar falando a respeito da doutrina de que Jesus batiza com o Espírito Santo, né? Você tem como a figura dos tetramorfos, né? A figura da imagem de Ezequiel, capítulo 1, é o leão que representa essa doutrina, tá? Jesus como um leão. Vamos lá. Então, assim, esses detalhes que eu estou trazendo para vocês é mais a título de curiosidade, para que você entenda de que forma essa doutrina ela se linka a uma série de símbolos que têm o objetivo de nos ajudar a compreender de maneira mais didática essa doutrina e apenas isso, tá? Então, eu vou fazer isso com essas duas doutrinas, sabendo que você não tem obrigação de decorar todas essas coisas, né? A menos que você siga na carreira ministerial da nossa denominação, mas é interessante você saber a origem dessas questões. Então, lembrando, né, a figura dos tetramorfos ali no rosto de Ezequiel I é o leão, o símbolo dessa doutrina é a pomba, a cor é a dourada, sempre vai estar associada a isso, né? O evangelho que representa essa doutrina do batismo com o Espírito Santo é o evangelho de João, vai nos apresentar Jesus como Filho de Deus, né? Então, a cor na bandeira é o amarelo-ouro, que representa o fogo do Espírito Santo, e o versículo-chave é João capítulo 1, versículo 32 e versículo 33. Note, então, que há toda uma representação, as cores não foram escolhidas aleatoriamente, elas têm um significado também. Então, tudo isso compõe esse arcabouço que mostra essa face da nossa igreja. Nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso coloca a nossa denominação na categoria de igrejas pentecostais, porque nós cremos que Jesus continua batizando com o Espírito Santo em nossos dias, ok? Existem algumas vertentes teológicas que abordam a questão de que após Atos capítulo 2, esse derramar do Espírito teria se cessado e você não teria continuidade dos milagres nem da manifestação sobrenatural de Deus ao longo da história da igreja, né? Nós chamamos essa linha, essa vertente teológica de cessacionistas, ou seja, os dons cessaram. Nós somos continuistas, ou seja, tudo aquilo que aconteceu no Novo Testamento continua disponível a nós, até porque nós temos respaldo bíblico suficiente para embasar essa vertente, né? Essa maneira de se enxergar essa questão, tá? Então, lembre dessas duas palavras, né? Cessacionistas, não funciona essa questão, porque Jesus não continua curando e também não há manifestações do Espírito Santo em nosso meio. Continuistas creem que tudo que está na Bíblia continua disponível a nós nos dias de hoje, ok? Vamos então, lembrando então, esse aqui é a logo, né, da nossa igreja, esses símbolos estão em todos os lugares, então só para você entender que nunca vai mudar, né? A primeira doutrina, a cruz será sempre vermelha, a segunda doutrina do batismo tem a representação da pomba e a sua cor sempre será dourada. Então, a segunda doutrina, aquela que estamos falando hoje,
lembre sempre que o batismo com o Espírito Santo é representado pela pomba e a sua cor é a cor dourada, tá? Vamos em frente. Então, eu peguei alguns elementos da nossa declaração de fé. A nossa denominação tem uma declaração de fé onde estão escritos, né, os elementos mais basilares, né, as bases da nossa fé. O que nós cremos enquanto Igreja do Evangelho Quadrangular, né, é uma parte do estatuto da nossa igreja. Então, é bem interessante que você dê uma pesquisa depois sobre a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, para saber no que nós cremos enquanto denominação. Sobre o batismo com o Espírito Santo, separei alguns trechos aqui para mostrar para vocês. Eu vou até... O que é isso aqui? Deixa eu ver. Picture in Picture. Legal. Bom, cremos que o batismo no Espírito Santo é o recebimento do prometido Consolador. Ele concede autoridade aos cristãos para exaltarem Jesus, viverem uma vida de santidade e para serem testemunhas da salvação pela graça de Deus. Cremos também que a atuação do Espírito Santo ocorre da mesma maneira que ocorria sobre os cristãos da igreja primitiva. Atos capítulo 1, versículo 5, versículo 8, capítulo 2, versículo 4. Bom, então aqui já está reforçando o que eu falei para vocês agora há pouco com relação à nossa denominação, ser uma denominação continuista, que crê na continuidade dos dons e dos milagres de Jesus operando em nossos dias. Essa presença é real, então a manifestação desses dons também é real. Bom, o que é interessante a gente perceber aqui? O batismo com o Espírito Santo é um resultado direto da primeira doutrina, né? Se nós cremos que Jesus salva, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependendo genuinamente de nossos pecados, mostrando com isso um sinal externo dessa nossa fé interna a partir do batismo, quando descemos as águas do batismo, né, como um sinal externo e para a comunidade, né, para os demais, para a nossa família, para os demais irmãos da nossa igreja, estamos mostrando que nós escolhemos mudar de vida a partir do ato do batismo, que tem um simbolismo tremendo de morte do velho homem e nascimento de uma nova criatura. Então, o batismo com o Espírito Santo está conectado a todas essas fases anteriores da nossa fé. Então, uma vez que nós tenhamos aceitado a Jesus, né, nos arrependendo dos nossos pecados, somos perdoados, damos um passo além, nos batizando nas águas, tudo isso prepara o ambiente para o batismo com o Espírito Santo, né? Então, uma vez que tenhamos feito esses passos básicos, né, estamos capacitados e habilitados, digamos assim, para receber o Consolador, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele... Bom, já vou falar, vamos por partes, né? Vamos ficar aqui. Quais são os benefícios do batismo com o Espírito Santo? Ele nos concede autoridade para exaltar o nome de Jesus. Tudo é para ele. Nada é sobre nós. Então, isso que é interessante, né? Somos batizados com o Espírito Santo não para mostrarmos para as pessoas que somos mais espirituais que os outros, que aqueles que não são batizados. Não. Tudo que nós ganhamos, né, de Jesus, todos os presentes, todas as bênçãos, tem o objetivo de exaltar o nome dele, né? Então, a autoridade que recebemos espiritual a partir desse batismo com o Espírito Santo tem o propósito de exaltar ainda mais o nome de Jesus, seja a partir da cura de pessoas enfermas, seja a partir de palavras de conhecimento que nós recebemos. Enfim, existe uma série de elementos que vão nos ajudar nessa jornada. Então, é muito importante que nós, enquanto cristãos quadrangulares, venhamos a buscar constantemente o batismo com o Espírito Santo, né? E como nós fazemos isso? Orando, buscando de Deus, a partir do nosso tempo de oração, conhecer mais a respeito do Espírito Santo enquanto uma das pessoas da Trindade nas Escrituras, o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, para que nós venhamos a estar preparados para o momento em que isso venha a acontecer, né? Vamos dar continuidade aqui e nós vamos falando mais a respeito desse assunto que é simplesmente fascinante. Só um pouquinho.
Bom, a vida cheia do Espírito Santo, né? Outro elemento, tudo isso eu tirei da declaração de fé da EQ Brasil. Cremos que, sendo o Espírito Santo o próprio Deus, ele se manifesta de maneiras diversas e que a sua vontade é que vivamos e andemos no Espírito, constantemente servindo ao Senhor e vivendo uma vida de oração, paciência, amor, sinceridade e sem murmurações. E aí você tem algumas referências bíblicas para você poder fazer a leitura depois com bastante calma. Então, o batismo com o Espírito Santo nos leva a uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Então, o batismo nos leva a ter um contato maior com o Espírito Santo de Deus. E a partir desse contato maior, nós temos uma capacitação sobrenatural para vencer desafios diários, né? Os desafios da vida cotidiana, ou a capacidade de resistir ao pecado, às tentações que são lançadas sobre nós diariamente, a prever ciladas do inimigo e desviar o caminho dessas ciladas, enfim, são muitos benefícios, né? Então, olha, o Espírito Santo sendo o próprio Deus, ou seja, ele não é um espírito, ele não é um fantasma, é o próprio Deus, ele se manifesta de maneiras diversas e a sua vontade é que vivamos e andemos no Espírito. Então, nós devemos andar e viver no Espírito Santo. Uma vida no Espírito é uma vida onde nós não realizamos todos os nossos desejos, né? Porque nem todos os nossos desejos eles são lícitos. Então, uma vida cheia do Espírito vai nos levar a uma jornada de conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, ela nos levará para perto do centro da vontade de Deus para as nossas vidas, porque não estamos vivendo mais para nós mesmos, estamos vivendo para Deus. Isso é muito importante. Né? À medida que nós conhecemos o Espírito Santo, caminhamos com ele a partir das Escrituras, nós vamos conhecendo mais e a partir daí vamos errando menos, vamos nos aproximando mais de Deus e as coisas começam a acontecer, né? Nós vamos adquirindo maturidade espiritual. Aqueles erros, aqueles pecados recorrentes nós deixamos de realizar, paramos de realizar porque estamos amadurecendo, estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus nas nossas vidas, ok? Vamos adiante. Os dons e o fruto do Espírito. Bom, cremos que o Espírito Santo distribui dons e ministérios sobre cristãos e que esses dons enriquecem e edificam o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11. Então existe uma lista de todos os dons ministeriais que você pode encontrar, né? E esses dons são distribuídos pelo próprio Espírito Santo, da maneira como ele quer. Não somos nós que escolhemos os dons, nós somos escolhidos por eles. E qual é o nosso papel? É descobrir quais os nossos dons, quais os dons foram depositados sobre as nossas vidas pelo Espírito Santo. Então, na medida que eu busco, né, conhecer mais a respeito desses dons, servir na casa do Senhor, aí eu descubro o objetivo, porque eu recebi esses talentos, esses dons do Espírito Santo, é para servir o próprio corpo de Cristo. Né? Então, esse é o objetivo dos dons e do fruto do Espírito. Cremos também que o fruto do Espírito é uma verdadeira característica da vida cristã, resultado natural do caráter de Cristo formado em nós. Para ter uma vida cheia do Espírito, o cristão deve praticar os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, fé e temperança, né? Então, o fruto do Espírito, aqui no caso, né, os frutos do Espírito, são qualidades que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada cristã. Né? Talvez nosso temperamento seja muito explosivo, na medida em que aprendemos com o Mestre, nós vamos aprender a ser tranquilos, né? Calmos, como ele. Somos sábios no falar, sábios no ouvir, e vamos adquirindo essas habilidades ao longo da nossa jornada. Né? Então, veja que tudo isso está conectado com a ideia do batismo com o Espírito Santo de Deus. Vamos em frente. Bom, então, para encerrar a questão dessa doutrina, da doutrina do batismo com o Espírito Santo,
O que nós devemos buscar? O batismo com o Espírito deve ser uma busca constante na vida do cristão em sua jornada. Deixa eu mudar aqui a minha tela só um pouquinho. Aqui. Bom, o batismo com o Espírito Santo deve ser uma constante na vida do cristão em sua jornada, né? Uma vez que esse objetivo seja alcançado, e ele pode acontecer rápido, pode demorar, nós não temos muito controle de como isso acontece, na questão do batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, a nossa experiência, minha experiência e da Meire, nós fomos batizados com o Espírito Santo no dia em que nós aceitamos a Jesus, numa conferência, e foi algo sobrenatural, mas que tinha uma razão de ser. Né? Há um propósito, havia um propósito para que isso acontecesse de maneira instantânea nas nossas vidas. Vai acontecer com todo mundo dessa forma? Não. Existem sinais que mostram que você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é criativo, ele age de diversas maneiras, né? Um dos sinais mais conhecidos é a questão do falar em línguas, né? Vai acontecer com todo mundo? Talvez não. É um sinal externo importante, né? Mas existem pessoas batizadas com o Espírito Santo que não falam em línguas. Então, esse não é um elemento determinante para essa jornada, tá? Mas geralmente quando eu converso com pessoas me questionando a respeito do batismo com o Espírito Santo, nós falamos sempre que essa busca, ela é uma busca, uma jornada, né? Que o resultado dela sempre vai ser a paz. Você sempre vai terminar essa jornada bem, porque só traz benefícios para você, né? Então, sonde o coração, né? Para que você saiba que está em paz, está sentindo paz, está tranquilo com relação a isso. Ela não deve nos levar a ficar ansiosos ou frustrados, tristes, né? Porque essa busca só nos beneficia, porque quanto mais buscamos a Deus, mais receberemos dele, ok? Bom, e uma vez que esse objetivo seja alcançado, não acabou por aí, continua, né? Você tem que continuar constantemente, diariamente, buscando o Senhor para que você possa caminhar com essa jornada, né? O Consolador, o Espírito Santo de Deus, como o nosso companheiro de jornada na nossa busca cristã de todos os dias. Então, nós devemos buscar todos os dias o auxílio do Espírito Santo, né? Devemos orar com ele, buscar auxílio, porque ele é o consolador prometido por Jesus nos evangelhos e que vai se cumprir em Atos capítulo 2. E a partir daí nós estamos reproduzindo isso desde o século I, há 2000 anos, nós estamos repetindo essa mesma ideia. Ok? Vamos lá dar continuidades. Se você ficou com alguma dúvida, nos comentários do vídeo queremos, né, eu e os demais outros professores, queremos responder, esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então, com relação a essa doutrina, é isso, tá? Claro que poderíamos falar muitas outras coisas, mas esse é o básico, daí as dúvidas a gente pode esclarecer com vocês sem problemas. Vamos então para a terceira doutrina, que é a doutrina de que Jesus cura. Jesus é o provedor da cura para as nossas vidas. Então a figura dos tetramorfos, né, o rosto que vai ilustrar essa terceira doutrina é o rosto do boi. Né? O símbolo é o cálice, a cor é azul. Tudo nesse banner aqui para vocês, que foi feito lá pela IEQ da cidade de Suzano. Então, é bem didático, né? Numa imagem você consegue matar várias coisas aí que vão nos ajudar. Bom, lembrando aquela receitinha de bolo, né? Com todos os elementos que compõem essa doutrina, a figura do tetramorfo é o rosto de boi, o símbolo é o cálice, a cor é azul, né? Então o rosto de boi, o evangelho é o evangelho de Marcos, que vai apresentar Jesus como servo, que levou sobre si as nossas dores, por isso a ideia do boi, né, como um animal que é servo, ele serve outras pessoas, ele carrega peso para os humanos, né, ele carrega no tempo de Jesus, inclusive, era uma das únicas fontes aí de locomoção de cargas.
Então, a ideia de que Jesus carregou sobre si todas as nossas dores. Então, essa é a associação que se faz com a figura. O símbolo vai ser o cálice, a cor azul, representando o rio de Deus e o céu de onde vem a cura divina, né? E o versículo-chave, Marcos capítulo 10, 45. Depois eu gostaria muito que vocês fizessem as leituras, né, de todos esses textos bíblicos para ajudar a ilustrar essa questão. Bom, então voltando, né, ao logo da quadrangular, você tem aqui a terceira doutrina, o cálice azul, né, com essa ideia de que o azul representa o rio de Deus, que traz a cura, e o céu, de onde a cura vem. Ok? Vamos lá, então, na declaração de fé que nós usamos até agora para nortear a nossa conversa com vocês a respeito da cura divina, nós temos um parágrafo, né, na declaração de fé que fala sobre cura, que é esse aqui que eu quero compartilhar com vocês. Cremos que a cura divina é uma manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo para curar os doentes, como uma resposta de oração e de fé sincera. Ele, como um Deus imutável, ainda hoje tem o poder de curar o corpo, a alma e o espírito pela fé do cristão. Então, tem mais referências bíblicas, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, e Tiago capítulo 5, do 14 ao 16. Então, a declaração de fé sempre vai ser um resumo, né, do que nós cremos. Então, um parágrafo aqui concentra muitas coisas. Por exemplo, né, cremos que a cura divina é uma manifestação do poder de Jesus Cristo para curar doentes, como uma resposta de oração e de fé sincera. Então, essa primeira frase pode nos ajudar a entender que a cura não tem muito a ver conosco, ela tem tudo a ver com Jesus. É Ele quem cura, não somos nós que curamos através das nossas orações. Isso precisa ficar muito claro, né? Porque senão nós podemos achar que alguma coisa tem a ver com a nossa espiritualidade. Não, isso tem a ver com Jesus. Ele é quem escolhe as pessoas que serão curadas, ele que traz a cura, e ele manifesta os sinais, enfim, Jesus é soberano para realizar. Nós somos apenas canais, instrumentos ali na hora certa, no lugar certo, para orar pela vida das pessoas que estão precisando de fé. Então, o primeiro ponto fundamental a respeito da doutrina da cura divina é que quem cura é Jesus, não somos nós. Não são os pastores, os líderes, as pessoas que fazem parte da equipe de intercessão da igreja. Não. Quem cura é Jesus. Ok? Isso é fundamental, porque sem essa percepção, nós podemos acreditar que alguma coisa está acontecendo por nosso mérito. E nada tem a ver conosco. Tudo tem a ver com ele. A segunda frase, ele como um Deus imutável, ainda hoje tem o poder de curar o corpo, a alma e o espírito pela fé do cristão. Então aqui aquela ideia, voltando àquela ideia de que a quadrangular é uma denominação continuista. Então ainda hoje ele tem o poder de curar corpo, alma e espírito pela fé do cristão. Então a fé é um elemento importante aqui, né? Nós devemos, a cura vem pela fé, tanto da pessoa que está buscando a oração, quanto pela fé daquele que ora, né? E Jesus, ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Então ele curou no passado, ele continua curando no presente e continuará curando no futuro até a sua volta, tá? Isso é importante que a gente perceba. Então veja, esse é o parágrafo original, oficial, com relação a essa questão da cura divina. Dentro dessa perspectiva, o que nós devemos buscar com relação à cura divina? Bom, a cura divina deve ser uma certeza na nossa vida. Nós devemos orar em todo tempo pela cura dos enfermos. Constantemente você percebe algumas pessoas da nossa igreja que conversam com o pastor nos cultos, né, com palavras de conhecimento, né? O que é uma palavra de conhecimento? Quando o Espírito Santo move em nosso corpo determinadas dores, representando a dor que alguém naquele ambiente ou de algum de seus familiares está sentindo. E isso pode acontecer em qualquer momento do culto, então, graças a Deus, nós temos liberdade com o nosso pastor, né, que sempre nos apoiou a fazer isso. Tudo isso é a base de um treinamento que recebemos há alguns anos
de missionários estrangeiros que estiveram conosco, nos dando um treinamento com relação à oração por cura específica. Então nós temos liberdade, né, de procurá-lo nos cultos para que possamos orar pelos enfermos. Isso tem sido algo que nós temos feito muito nos últimos anos enquanto igreja local, enquanto Iequetingui. Mas você vê que o respaldo para isso, essa prática está na base da doutrina da nossa igreja. Então, toda oportunidade que tivermos, devemos orar pelos enfermos, seja dentro da igreja, seja em ambientes externos, onde você puder orar pelas pessoas, ore. Dificilmente uma pessoa nega uma oração. Então, ore pelos enfermos com fé de que o mesmo Jesus que curou nos evangelhos, no Novo Testamento, continua curando em nosso meio. O segundo ponto, nem sempre as nossas orações vão surtir o efeito desejado, ou seja, nem todas as pessoas pelas quais nós venhamos a orar, elas serão curadas. Qual é o ponto principal aqui? Elas podem não serem curadas daquela vez, nós vamos continuar orando e tudo mais. Mas o que é fundamental é que ela se sinta amada por Deus e pela igreja que a recebe. Então, quando oramos por cura, nós tentamos o máximo possível, né, dentro das condições que nós temos, deixar a pessoa à vontade, falar do amor de Deus para ela, para que ela se sinta amada, se sinta alguém importante para esse Deus, para que nós venhamos a orar pela cura dessa pessoa. E se não acontecer, ela recebeu uma porção do amor de Deus e a cura pode estar em andamento ainda, ok? Bom, terceiro ponto, continue orando constantemente, mesmo que exista apenas 1% de chance de cura, é tudo aquilo que nós precisamos. E aqui eu quero contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Um amigo meu, pastor, um grande amigo meu, me ligou determinado dia pedindo para que eu fosse visitar um jovem, né, que era da sua igreja. Ele estava sem a carteira pastoral que dava acesso ao hospital, né, e falou: olha, foi um acidente feio, eu queria muito que você pudesse orar por ele e tudo mais, né? Então cheguei no hospital, entrei e fui até a UTI onde ele estava, o jovem estava internado, e quando eu olhei para aquela situação, que eu vi aquele jovem naquela situação, a minha fé, quero confessar para vocês isso hoje, foi muito pequena, porque eu não vi aquele jovem saindo daquela situação, né? Porque foi uma briga de torcidas no final de um jogo, onde um grupo de torcedores arrancou uma placa dessas de trânsito do chão e acertou com o concreto que fica na base que ficou na base daquela placa na cabeça desse rapaz. Então, quando eu cheguei na UTI, a cabeça dele estava muito inchada, estava fora de proporção, né? Cheio de fios no crânio, tirando líquido do cérebro e tudo mais. E assim, eu fiquei chocado com a imagem, né? A imagem me chocou demais. E naquele momento eu só pude orar: olha, faz a sua vontade na vida desse jovem, né? Deus, que seja feita a sua vontade, né? Nós oramos pela cura, mas que a sua vontade prevaleça. Então, assim, não foi uma oração dessas fervorosas que nós fazemos, né? Foi uma oração simples, até porque ali na UTI você não pode se empolgar muito, né? Até porque o tempo é curto também, você não pode ficar muito tempo lá, tem uma série de restrições, né? Então, fiz uma oração bem simples, na verdade, né? Assim, com bastante pena da situação daquele rapaz, e tudo bem, né? Saí dali e voltei para casa, fiquei bem impactado ainda alguns dias depois, conversei bastante com a Meire sobre isso, né? Sobre o que eu iria compartilhar com esse rapaz, né? Então, mas a glória de Deus, ela é tremenda, né? Passou alguns dias depois dessa oração, eu recebi a ligação desse amigo meu pastor dizendo que o rapaz tinha saído da UTI, estava no quarto, né? Louco para ir para casa. Eu falei: não é possível. Eu vi o rapaz, ele estava quase morto naquela UTI, né? E ele se curou, e alguns meses, 2 meses depois, ele estava na igreja com a sua família, né? Louvando e glorificando a Deus. Essa cura tem a ver comigo? Não, ela tem a ver com Jesus. Há um propósito, havia um propósito aí na vida daquele jovem, e por isso ele foi curado, né?
talvez eu só aceitei o convite de estar naquele lugar, mas toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Então, assim, continue orando. Mesmo que exista apenas 1% de chance, é tudo que a gente precisa. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Né? Enquanto todo mundo já desenganou, nós continuamos crendo e orando. Vimos muitos testemunhos e milagres ao longo desse período de pandemia, né? E isso tem que fortalecer a nossa fé para que a gente continue buscando. Quarto e último ponto sobre cura divina: a cura não é sobre nós, mas é sobre Jesus. Então, toda cura tem que engrandecer aquele que cura e não aquele que ora, tá? Eu acho que esse é o principal fator, porque nós podemos facilmente nos orgulhar do que está acontecendo e acreditar que alguma coisa tem a ver com a nossa espiritualidade ou com a nossa oração, enfim, nos colocar numa posição superior com relação aos nossos irmãos. E isso não temos autorização e não podemos fazer. Okay? Tudo vem de Deus e flui e volta para Ele, então nada fica conosco. Bom, se você tem dúvidas com relação a essa doutrina da cura divina, né? Se você tem dúvidas, eu posso orar por cura, como que eu faço? Se tem dúvidas na maneira prática de fazer isso, coloca nos comentários do vídeo, comente no grupo do WhatsApp, para que a gente possa esclarecer essas questões com vocês. Né? Nós queremos muito, como igreja, ver todos os nossos membros orando por cura nas suas casas, pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho. Né? Muitas vezes o ambiente onde você foi plantado por Deus é um lugar onde nós, enquanto pastores, não vamos chegar. Né? Você é autoridade espiritual naquele lugar. Então é muito importante que você saiba que você pode orar e deve orar por cura para as pessoas que estão ao seu redor. Claro que se você puder levá-las até a igreja para que nós possamos orar juntos, né? Enquanto corpo, enquanto igreja, é maravilhoso, mas nem sempre essas pessoas estão dispostas a irem até a igreja. Então você, no seu ambiente de trabalho, no intervalo, na hora do almoço, você pode sentar com essa pessoa e orar, né, por cura dela, por cura de seus familiares, enfim. Essa é uma estratégia tremenda para aproximar as pessoas de Jesus. Muitas pessoas que estão resistentes ao evangelho, elas acabam se dobrando quando elas veem um milagre como esse, né, uma obra grandiosa de Deus a partir da cura divina, ok? Então, se tiver alguma dúvida, mande nos nossos canais de comunicação que nós vamos responder com todo prazer para vocês, ok? Bom, então esse é o tema, né? Fecho aqui com sempre, né? Termino as nossas aulas aqui com Frodo Bolseiro saindo da sua casa no Condado para uma grande aventura que você assiste nos 3 filmes do Hobbit, ou você pode ler também no livro do Tolkien, né? O Hobbit, toda a jornada de Bilbo Bolseiro, ok? E é isso, a nossa vida cristã é uma grande aventura também, né? Então, assim, uma vez que eu e você dizemos sim para Deus, a nossa vida ela nunca mais será monótona, né? Sempre será uma vida muito agitada, com expectativas com relação ao que Deus vai fazer nesse dia, amanhã e na próxima estação das nossas vidas. Deixa eu fechar aqui então. Ok, gente? Então esse era o nosso papo, né? A nossa conversa de hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nós vamos nos encontrar ainda para falar com um pouco mais de calma da quarta doutrina que fala a respeito da volta de Jesus. Ela é muito importante, então vamos dedicar um pouco mais de tempo a ela, uma aula exclusiva para essa doutrina. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda no nosso grupo do WhatsApp, teremos o prazer de responder cada uma delas. Então é isso, gente, Deus abençoe. Muito feliz em estar terminando praticamente esse ano de aulas com vocês. Deus tem muito mais para 2022, então vai se preparando já para aquilo que Deus vai fazer no próximo ano, né, com novidades aqui da nossa escola, do nosso centro de capacitação da Bíblia. É isso então, gente. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.